Nós temos dito que a carta de 1 João, ela é uma carta de certezas, de afirmações, de verdades. Por isso, esta carta ela anda na contramão do mundo que nós vivemos, um mundo pós-moderno. Porque o mundo pós-moderno é um mundo de incertezas. Ninguém tem certeza de nada. Nós podemos olhar ao nosso redor e nós temos todas essas inseguranças, até mesmo climáticas. A pandemia, as enfermidades ao nosso redor, tudo traz muita incerteza. Mas a carta de 1 João, para mim, ela é um alento. Por quê? Porque ela é uma carta que fala de certezas, de convicções, de verdades. Nela nós encontramos os absolutos de Deus, que derruba todo aquilo que é relativo. Porque o mundo, as pessoas, vieram introduzindo o relativismo e assim derrubando o absoluto de Deus. Tem coisas que são relativas, eu concordo. Por exemplo, uns gostam de doce, da sobremesa, e outros gostam do prato principal, que são as comidinhas salgadas. Isso é uma coisa relativa, gosto é uma coisa relativa. E não devemos nem brigar por isso. Tem gente que briga, porque um não gosta de salgado ou não gosta de doce. Música também é uma coisa relativa. Tem uns que gostam de sertanejo, tem outros que gostam de música clássica, tem outros que gostam de hip hop. É relativo. Isso não interfere na nossa vida espiritual com Deus. Relativo. Uns gostam do inverno, outros gostam do verão, da primavera, outros do outono. Essas coisas são relativas. Mas os princípios e as prioridades de Deus são absolutos. Quando Jesus se encontrou com seus discípulos pela primeira vez, quando ele se reuniu com eles lá no Monte das Oliveiras, foi a primeira lição que Jesus ensinou, que está registrado em Mateus, capítulo 5, as bem-aventuranças. Ali nós encontramos os princípios de Deus que governam a nossa vida. E quando nós guardamos, obedecemos, muitos problemas são resolvidos na nossa vida. Muitos problemas de relacionamentos também são resolvidos quando nós guardamos ali os princípios das bem-aventuranças. E Jesus teve um discípulo, o discípulo João, e que no final da sua vida escreveu esta carta para alertar a igreja, para proteger a igreja contra os falsos ensinamentos que estavam sendo semeados na igreja. E nós já vimos, já estudamos, já falamos várias vezes sobre esses falsos ensinamentos gnósticos e docéticos. E João está ali escreveu para a igreja, apontando cada heresia dessas filosofias. Nós já fizemos a observação no capítulo 1. E agora, embora um pouco em cima de hora, nós tentamos fazer a observação do capítulo 2. E eu gostaria de ouvir dos irmãos
o que foi que os irmãos observaram no capítulo 2? Quais foram os ensinamentos que Deus marcou na sua vida quando você estava fazendo as observações do capítulo 2 da primeira carta de João? O que Deus falou, o que Deus mostrou, o que foi que chamou a atenção quando você estava ali observando o segundo capítulo da primeira carta de João? Oi, irmã Martinha, eu já tinha falado uma vez, que eu entendi, no capítulo 2, que nós, filhinhos, eu acho tão bonita essa palavra, filhinhos, Bonito mesmo. não devemos pecar, mas se nós pecarmos, temos o advogado fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E qualquer que guarda a tua palavra e ama o amor de Deus, está nele, verdadeiramente. E Jesus é a verdadeira luz. Não devemos amar o mundo, porque o mundo passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vai existir muitos anticristos. Aqueles que negam o Filho também estão negando o Pai. E que nós devemos permanecer nele quando ele se manifestar, não sejamos confundidos por ele na sua vida. Amém. Amém. Esse é o resumo do que eu entendi do capítulo 2. Alguém mais gostaria de compartilhar? Então, eu quero chamar esse nosso encontro como se fôssemos um encontro que nós vamos começar a juntar, a ligar as peças do quebra-cabeça da salvação. Como se fosse a salvação um grande quebra-cabeça. Não é. Não é. Mas nós vamos imaginar que é um grande quebra-cabeça. E tem as peças para serem encaixadas. E todas as peças concernentes a este quebra-cabeça sobre a salvação está registrado aqui na primeira carta de 1 João. De João, na sua primeira carta. Então, prestem bem atenção, pega seu caderno, pega seu lápis, sua caneta, sua Bíblia, porque nós vamos usá-la, e anota, faça alguma anotação, para você guardar no seu coração dessas verdades que Deus deixou escrito para nós. Então, nós já vimos, e nós não vamos nunca cansar de repetir, porque é na repetição que nós aprendemos. Nós já vimos que o capítulo 1, os versos de 1 ao 4, é a introdução do livro todo de 1 João. E eu vou pedir para um dos irmãos ler estes 4 versículos. 1 João, de 1 a 4.
1 João de 1 a 4. É a introdução do livro, da carta. Quem vai ler? É o capítulo 1, né? Isso. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos e contemplamos, e a nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto, ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Amém. Amém. 1 João foi escrito apenas para que o nosso gozo. Foi para isso? Quando nós lemos a carta, a gente vê que não. Não, né, irmã Vani? Não. Ela não foi escrita só para isso, só para que o nosso gozo seja completo. Tem outros motivos. E ela deixa escrito, deixa claro qual é o principal dos motivos pelo qual ela foi escrita. E isso nós já falamos também várias vezes, e está registrado no capítulo 5, no verso 13. Eu quero pedir para o irmão ler. Vai gravando na sua mente. Então, João disse que 1 João foi escrito para que nós tenhamos uma alegria, um gozo, um regozijo, um prazer intenso. Mas não só por isso. Capítulo 5, verso 13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Isso. Então, aqui nós temos, né, bem claro, certo? Nós temos bem claro o principal dos motivos para que nós tenhamos certeza, convicção de que temos a vida eterna. Irmãos, eu quero pedir para ler novamente o verso 1 e 2 do capítulo 1. E presta bem atenção ao que João está nos dizendo. 1 João, capítulo 1, verso 1 e 2. Quem vai ler? O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Amém. Obrigada. Veja bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sexta palavra desse versículo do primeiro versículo é princípio. Então, João começa dizendo, olha, eu não vou falar nada novo para você. O que eu vou falar para você aqui é aquilo que foi falado desde o princípio.
e nós vamos ver como a palavra de Deus realmente ela é coerente. E, por isso, nós podemos afirmar que ela é a palavra de Deus e quem é o autor é Deus. Que o Espírito Santo inspirou 40 homens de épocas diferentes, de culturas diferentes, de profissões diferentes, de regiões diferentes, para deixar escrito os pensamentos de Deus para nós. Então, aqui nesses 2 versículos, nós vimos que esta vida eterna estava com quem? Com Jesus. O versículo diz que estava com o Pai. E depois ele diz que esta vida também foi vista, foi manifestada. Não foi só apenas visto, foi também apalpado, tocado. Isso está dizendo que a vida eterna é uma pessoa. Percebem? Está mostrando a encarnação do verbo da vida. Está falando de Jesus. Está falando da encarnação. Depois que ele foi, primeiro estava com, olha só, irmãos, primeiro estava com o Pai, foi manifestada, foi visto, foi ouvido, foi apalpado. Só depois dessa experiência toda é que foi anunciada. Percebem como começa o discipulado? O discipulado começa pela minha experiência pessoal com a vida eterna. Senão não tenho nada para dizer, senão não tenho nada para anunciar. Então, eu faço uma pergunta. Você consegue perceber nesses 2 versículos que realmente a vida eterna é uma pessoa? Com certeza. Então, no final do livro, o que João diz? João diz que eu vos escrevo para que você saiba que você tem a vida eterna. Então, nós vamos vendo na leitura e no estudo desta carta que João vem expondo aquelas pessoas que têm a vida eterna, de fato têm a vida eterna, e também aqueles que não têm a vida eterna, não teve experiência com a vida eterna. João também vem fazendo a separação entre aqueles que dizem que têm a vida eterna, mas ele também mostra aqueles que fazem a diferença, não diz apenas, mas faz diferença no seu estilo de vida. Então, veja só, João já vai fazendo essa separação. A própria palavra de Deus. Irmãos, nós não precisamos excluir as pessoas, nós precisamos apenas pregar o Evangelho. Porque a própria palavra ela é seletiva. Lembra quando Jesus esteve aqui e que ele passou a ensinar algumas coisas e as pessoas começaram a abandonar? Começou a se afastar, ao ponto dele virar para os discípulos e dizer: vocês também não querem ir embora? E os discípulos disseram: como, Senhor? Para quem nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Só tu tens a palavra da vida.
Então, a própria Bíblia, ela é seletiva. A gente não precisa excluir as pessoas. Então, eu acho que você que tem feito a sua tarefa de casa, você tem percebido que João, ele usa a expressão se dissermos. Se dissermos, a minha conduta deve sustentar aquilo que eu tenho dito. Então, se eu digo que estou na luz como ele está na luz, o meu andar deve ser de quem está na luz. Deve ser fazendo aquilo que ele fez. Aí você pergunta, o que foi que Jesus fez? A Bíblia responde, ele fez o bem, ele andou fazendo o bem. Então, João, ele usou esta expressão para expor aqueles que dizem que têm a vida eterna e aqueles que não têm. Então, uma coisa é dizer que tem, outra coisa é ter, de fato. E nós sabemos que os gnósticos estavam afirmando que eles tinham a vida. Eles tinham um conhecimento espiritual. Eles achavam que aquele conhecimento especial dava para eles a vida eterna. Então, não é apenas dizer que temos, não. Nós precisamos, de fato, ter esta vida eterna. E aí eu abro um parêntese aqui. Você tem a vida eterna? O que você responde para você? Será que eu estou dizendo que se você ou se uma pessoa não é um cristão ou não é um frequentador de igreja, será que eu estou dizendo que esta pessoa não tem a vida eterna, não é salva? Será que é isso que eu estou tentando dizer? Não. Também não. Eu não estou dizendo isto. Eu estou dizendo que não importa qual a placa da igreja que você frequenta. Não importa qual a denominação, não importa qual é a sua nacionalidade, se você é judeu, se você é grego, se você é romano, se você é brasileiro, não importa. João deixou bem claro isso. Paulo também, na sua carta aos Gálatas, disse que não há mais separação em Cristo Jesus. Então, o que importa? O importa é nós vivermos de acordo com as coisas que Deus diz que nós devemos fazer. E ele deixou aqui escrito, e nós já vimos que são alguns requisitos que nós precisamos preencher. E quando esses requisitos são preenchidos ali, no texto de 1 João, nós podemos afirmar, sim, eu tenho a vida eterna. Nós vimos que nos primeiros versículos, e nós vamos ler novamente, do capítulo 1, o verso 3 e o 4, nós vemos que João, ele está ali apresentando a vida eterna. 1 João 1, 3 e 4, e o 6 e o 7. E nós estamos montando o quebra-cabeça da salvação. E nós já vimos que a salvação, que a vida eterna, é uma pessoa, e a salvação também é comunhão. Certo?
1 João, capítulo 1, versos 3 e 4, 6 e 7. Quem vai ler? Posso ler. 3. O que temos visto e ouvido e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, é com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Amém. Versos 6 e 7. 6 e 7. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. 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 Então, nós percebemos que esta palavra comunhão, ela foi usada algumas vezes apenas no capítulo 1. E nós, no capítulo 1, vimos que comunhão é vida eterna. Quando você for fazer o estudo de palavras, você vai ver que comunhão realmente é a vida. O que nós temos em comum, o que eu tenho em comum com o Alexandre, o que eu tenho em comum com a Valéria, com a irmã Vani, com a irmã Salete, com a irmã Cris, com a irmã Kátia, com os demais irmãos que eu não estou vendo. O que nós temos em comum é a vida de Cristo em nós. E isto, João disse que chama koinonia, comunhão. Depois deste capítulo, nós não vemos mais a aparição desta palavra. Não é verdade? Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que nos demais capítulos, João vai apresentar esta comunhão de uma forma diferente, usando uma palavra diferente. Ele diz que comunhão é permanecer. Ele diz que comunhão é conhecer. E esse conhecimento é por experiência. Olha que maravilhoso, irmãos. E eu acredito que você percebeu essa troca que João fez na sua epístola, na sua carta, quando ele faz essa mudança de comunhão, de koinonia, de vida eterna, dizendo que agora esta vida, que é a vida de Jesus, permanece em nós. E que nós conhecemos. Por quê? Porque nós temos um relacionamento, uma experiência. Eu mentia, não minto mais. Eu roubava, eu furtava, não roubo, não furto mais. Eu adulterava, agora não adultero mais. Uma mudança, uma metanoia, uma transformação. É isso que a comunhão faz na nossa vida. E a consequência é a permanência. Ela permanece em nós. Irmãos, quando Deus falou com Eva, lá no Éden,
no capítulo 3, no verso 15. Quero pedir para você abrir sua Bíblia. Gênesis, capítulo 3, verso 15. Ali ele deu uma palavra para Eva e ele fez uma promessa para Eva. O que ele falou? Gênesis, capítulo 3, verso 15. Gênesis 3, verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Isso. Este ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Isso. Então, quando Deus falou com a mulher aí, no capítulo 3, verso 15 de Gênesis, Deus estava prometendo para a mulher uma semente. E ele estava prometendo que esta semente iria esmagar a cabeça de Satanás e de todo o seu império, de todos aqueles demônios que caíram do céu quando Satanás foi de lá expulso, quando não se achou mais lugar para ele lá. Então, aqui no capítulo 3, verso 15 de Gênesis, a semente da mulher, Deus garantiu que venceria, que vencerá, e já venceu Satanás. Porque esmagar a cabeça é matar, é morte, é vencer em uma batalha. Então, aqui Deus está prometendo que a semente da mulher iria vencer aquele que trouxe, que introduziu o pecado no mundo. E o pecado, ele derrubou toda a criação, o homem, mas também a natureza. Por isso que em Romanos nós lemos que a natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus, porque o pecado prejudicou todo o sistema. Mas nós podemos dar um glória a Deus, porque o pecado não pegou Deus de surpresa. Deus já sabia que o homem ia pecar, Deus já tinha decidido como ele iria trazer a salvação, a reconciliação através do seu filho. E aí ele faz a primeira promessa de dar uma semente que esmagaria a cabeça daquele que trouxe, daquele que introduziu o pecado no mundo, Satanás. Pecado da desobediência. Então, aqui foi prometido para Eva essa semente. Mas essa promessa também foi feita a uma outra pessoa, no capítulo 12, verso 2. Gênesis 12, verso 2. E nós estamos montando o quebra-cabeça da nossa salvação, da salvação. Deus prometeu que ele providenciaria a reconciliação do homem com ele. Gênesis capítulo 12, verso 2. Quem lê? De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Isso. Então Deus disse, eu farei de ti uma grande nação. Quem conhece a história de Abraão sabe que Abraão era estéril, e como casal, ele e Sara não tinham filhos. Mas Deus está dizendo,
A semente que vai nascer de você vai fazer você se tornar uma grande nação. Eu farei isso. Você não precisa fazer nada, porque estéril você já é. Idoso você também já é. Mas eu, o teu Criador, farei de você uma grande nação. Deus estava ali prometendo para Abraão uma semente. E dessa semente viria surgir uma nação, e nós sabemos que é a nação de Israel. Por quê? Porque Deus estava no seu olhar profético, ele olhava para o futuro e ele via que precisava de um Salvador. E para isso precisava de uma nação. E Deus, então, prometeu para Abraão uma semente, que desta semente surgiria uma nação, e desta nação surgiria um Salvador. Deus precisava do Salvador. Então, Deus fez essa promessa. E ele confirma essa promessa no capítulo 15, no verso 5 de Gênesis. Gênesis 15, verso 5. Vamos ler? Gênesis 15, verso 5. Então, conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é o que podes. E lhes disse: Será assim a tua posteridade. Uhum. A minha diz: e assim será a tua descendência. Então, aqui nós vemos Deus reafirmando a promessa da semente. E nós vemos que aqui ele está dizendo que esta semente será numerosa, essa descendência será numerosa como as estrelas do céu. E no versículo 2 do capítulo 12, ele também disse que essa semente traria uma nação, da nação surgiria o Salvador, mas também ali tem uma promessa de que esta semente abençoaria todas as famílias da terra, todas as nações. Olha que coisa mais maravilhosa, mais linda, pela semente que esmagaria a cabeça da serpente. Esta semente também abençoaria as nossas famílias. Será que isto é verdade? Nós estamos juntando o quebra-cabeça da salvação e vamos ver Gálatas capítulo 3, verso 16. Será que realmente a palavra de Deus é coerente, mesmo que começou em Gênesis, agora vamos para o Novo Testamento, na carta aos Gálatas, Gálatas 3,16. Quem lê? Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como uma só é a tua posteridade, que é Cristo. Isso. A minha diz, e a teu descendente, que é Cristo. Então, está falando que as promessas foram feitas a Abraão e a seus descendentes. Mas nessa descendência está incluído Jesus Cristo. Irmã Kátia, leia o verso 14, 13 e 14 do mesmo capítulo.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Amém. Percebem? Aonde Deus já tinha visto desde a eternidade passada, Deus já nos via salvos em Jesus Cristo. Aqui está dizendo que Jesus Cristo se manifestou. Aqui diz que desde o princípio Deus vinha revelando o seu plano de salvação para o mundo. E nós sabemos que João disse no seu evangelho, ele disse que Jesus era o Verbo que se fez carne. E este Verbo estava lá no princípio. Ele é o Verbo da ação de Deus, quando Deus diz, haja luz, quando Deus diz, façamos o homem. Ele era o Verbo, Jesus. Ele estava lá no princípio. E nós sabemos também que ele era a promessa, como nós acabamos de ver. Ele também foi a promessa que Deus fez para a Eva e também a promessa que Deus fez para Abraão. E agora nós acabamos de ver que esta promessa que Deus fez e que esteve lá desde o princípio é Jesus Cristo. E quando nós estudamos o Evangelho de Marcos, nós vimos que Jesus foi apresentado como o Filho de Deus, o Filho amado. E Jesus apareceu em cena e foi visto, e foi ouvido, e foi apalpado por muitas pessoas. E aí João diz, e esta vida eterna que estava com o Pai, que estava desde o princípio e que foi manifestado, eu estou anunciando para vocês. E foi anunciado, não ali, naquele momento, mas anunciado desde o princípio. Por isso que João fica preocupado, porque o desvio está acontecendo dentro da igreja, porque eles conhecem a verdade que está ali, presente, na experiência de um relacionamento com Deus, e não por uma revelação especial. Então, irmãos, João não estava falando nada novo. Ele simplesmente foi juntando as peças do quebra-cabeça e apresentou para a igreja, e agora Deus está mostrando para nós que Jesus Cristo, a promessa que ele fez de uma semente que esmagaria a cabeça da serpente, que seria o descendente de Abraão, que formaria uma nação, que seria o Salvador, o meu Salvador, o seu Salvador, Salvador para o mundo inteiro. Como 1 João capítulo 2 diz, que Jesus Cristo é a propiciação para os nossos pecados, não apenas para os nossos, mas para o mundo inteiro. Percebem como a palavra de Deus é coerente? Não tem desvios. Embora tenha levado mais ou menos 1.500 anos para ser escrita, e Deus usou mais de 40 pessoas para escrevê-la, e ele foi revelando gradativamente o seu plano de salvação, e esse plano culminou na cruz, quando ali na cruz
Jesus Cristo esmagou a cabeça da serpente. Ali foi a derrota de Satanás. E nós sabemos, segundo as Escrituras, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por isso, Jesus Cristo precisou vir como homem. Por isso, Deus precisou se fazer homem, para que o nosso pecado pudesse ser resolvido. Essa separação, porque pecado no singular é separação do homem do seu Criador. E Jesus Cristo veio trazer a reconciliação. Irmãos, então nós podemos olhar para João e entender agora, com mais clareza, a sua preocupação quanto aos desvios doutrinários da sua época. E hoje não é diferente. Quantos desvios doutrinários a igreja do século XXI tem enfrentado? Mas nós devemos permanecer naquilo que nós temos ouvido desde o princípio, que Deus prometeu uma semente, e essa semente é Jesus Cristo, que esmagaria a cabeça da serpente, e que esteve desde o princípio na formação, na criação do mundo. E ele veio. E ele foi visto, foi ouvido, foi tocado. O Verbo da vida habitou entre nós. E naqueles que creem, que o receberam como seu Salvador, tem o privilégio de ser a sua habitação. E aí nós podemos dizer que assim estamos em comunhão com Ele, e Ele permanece em nós, e nós o conhecemos por experiência. Amém? Alguma palavra, alguma pergunta? Alexandre, uma honra ter você aí com a gente. Prazer ter você, os demais irmãos. Alguém quer completar, falar alguma coisa? Não? Então tá bom. Não querem, né, falar? Na próxima semana vamos fazer as lições do dia 3. Vamos tentar fazer até o dia 5. Oi. Estou dando aula, olha lá para você ver. Aqui, ó. Olha quem está aqui, irmãos. Meu netinho. Dá tchau para eles. O João. Tá vendo? Então, na próxima semana, nós vamos fazer a lição do dia 3 até o 5º dia. Faça como eu mandei o exemplo lá na classe. Pesquisa pelo Google, mas não se dê por satisfeito em olhar um site só. Procure por sites que sejam evangélicos, porque a visão é diferente, a forma de apresentar também, o conteúdo é diferente. O cristão tem uma visão diferente das coisas espirituais, discernem melhor as coisas espirituais do que o que não tem o espírito da verdade. Então, procura fazer sua lição e você vai ver quão rico ela é. Eu já comecei a fazer sobre comunhão, sobre permanecer,
e que Deus possa continuar se revelando a nós, que possamos conhecê-lo cada dia mais, ter mais experiência, mais relacionamento de intimidade, de amor com Ele. E eu vou pedir para a irmã Vani orar, para a gente encerrar esse momento. Eu gostaria de fazer um pedido, né, para as irmãs, para os irmãos. Eu tenho um tio e minha tia que já estão bem idosos, eles têm passado momentos difíceis de enfermidade, e essa tarde ele levou um tombo e disse que estava bem machucado. Nós estávamos esperando a ambulância para pegar, não sabia se tinha quebrado alguma coisa, mas eu coloquei ele diante do Senhor e vim fazer o curso para depois eu saber o que aconteceu. Ele estava ainda esperando a ambulância. O nome dele é Daniel e Tereza, são um casal de idosos. Ele aceitou Jesus já tem bastante tempo, ela aceitou Jesus há um pouco de tempo atrás, bem pouco, mas já estavam todos dois bem convictos da salvação, da comunhão com Deus. Isso é que importa, né? A certeza da salvação. Vamos orar. Pai, graças te dou, a Deus, pelo seu amor, pelo seu cuidado e por nos fazer permitir, Senhor, estar numa aula tão maravilhosa, poder aprender, ó Deus, de formas tão simples, tão clara a tua palavra. Ah, Deus, continua, Senhor, nos dando discernimento, dando, ó Deus, capacitação do teu Santo Espírito, para que, ó Deus, nós possamos viver cheio da tua presença, de conseguir, ó Deus, se inclinar para as coisas do Espírito, e viver uma vida, Deus, de santificação a cada dia, sentindo, ó Deus, a tua presença, o teu mover, né, através de nós. Pai, abençoa a Martinha, Senhor, diante dessas turmas, Deus. Continua dando, ó Deus, o sustento físico, espiritual, emocional. Senhor, nós estamos passando por momentos difíceis, mas, ó Deus, em cada detalhe nós podemos ver, ó Deus, o teu cuidado com a tua criação. Deus, muito obrigado, Deus, porque eu tenho visto de tão perto o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor tem cuidado de nós. Pai, Senhor, cada membro desse curso nas tuas mãos, e que cada dia, Deus, nós possamos avançar e querer, ó Deus, ainda mais de ti. Pai, nos capacita, Senhor, para ser canal de bênção na vida de outros, ó Deus. Ó Pai querido, ajuda-nos, ó Deus, para que possamos ter o desejo de ser útil no teu reino. Abençoa cada um participante. Obrigado, Deus, por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Uma boa noite para todos. Amém. Marquem a sua presença lá na classe, por favor. Obrigada porque você veio. Amém. Que Deus possa completar o incompleto que está na nossa vida, cada dia. Amém. Amém. Boa noite a todos. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Paz.